Bom, esse é um dos assuntos, né, pelo menos a parte que diz respeito à morte, só deixando claro que hoje não é aula sobre a morte, nem aula sobre como morrer ou coisa do tipo, né? Mas é sobre morte, estado intermediário e ressurreição. Para além disso, quando você fala em morte numa sociedade como a nossa, né, em que a expectativa de vida só aumenta, ontem a Alzeli estava falando de uma tia dela que fez 99 anos e estava lá ainda acho que no Instagram, cantando um hino lá. Né? Claro que não foi ela que acessou o Instagram, alguém gravou e colocou. Olha, também é querer demais, né? Aí eu fiquei pensando quantas pessoas da minha família chegaram tão longe, né? Vejam vocês que ano que vem ela vira centenária. Um negócio espetacular. Um dos autores best-seller no meio aí que a gente chama de secular, o Yuval Noah Harari, ele tem um livro chamado Homo Deus, e ainda que ele diga que ele é ateu, né, ele, no seu livro Homo Deus, ele deixa claro que a sua grande esperança é que a ciência vai nos levar cada vez mais a sermos como que deuses, não no sentido, ele deixa claro no sentido bíblico da palavra Deus, mas no sentido mais metafórico e no sentido de uma vida mais longa, né? Segundo as expectativas religiosas dele, né? Porque ele é um cientificista, ele é um cara que acha que a ciência é o extremo bem supremo da sociedade e aposta todas as suas fichas nisso. Ele diz, e aí daí o nome do livro, Homo Deus, né, de que a tendência é que cada vez mais a morte seja protelada para as gerações futuras. Né? Por quê? E por que é um best-seller um livro como esse, um autor como esse? Porque basicamente é aquilo que a maioria quer ouvir. Né? E a gente pode estar incluído também nessa maioria, né? Que é uma vida mais longeva, com mais qualidade de vida. Né? E, essencialmente, onde enfrentar a morte é algo sempre motivo de espanto, de inquietação, de determinadas incertezas. Né? Não é normal você receber a notícia de que você vai morrer em tal dia, em tal horário, né? Mesmo que você seja condenado à morte com uma injeção letal, isso não é uma coisa que você encare com facilidade, né? Mesmo que o médico diga, você só tem mais tantos meses de vida. Então, assim, a palavra morte, ela sempre tem um componente de mistério para nós. Mas também tem o componente de temor, né? Tem um componente de temor porque você tem mortes e mortes. Você tem pessoas que passam por um sofrimento grande até chegar à morte, tem pessoas que morrem mais instantaneamente, tem pessoas que morrem por acidente ou mesmo morrem por violência. Então você tem várias possibilidades. Né? E sempre se pensa no outro, porque você não tem memória da sua morte para pensar em si. Né? Então, anos atrás, havia best-sellers no meio evangélico que o sujeito, a mulher, supostamente entravam num estágio de morte ou visita ao mundo para além desse, e aí via como é que era o inferno, e voltava para contar, para dizer, olha, sai dessa que é fria, ou melhor, é quente, né? Então, criou-se toda uma narrativa no meio evangélico, que foi um dos maiores best-sellers dos anos 80, se eu não estou enganado, né? A divina revelação do inferno.
Então, essa questão da morte é sempre uma questão a se considerar, porque, lamento, se vocês não sabem disso, todos nós vamos encontrar com a morte um dia, né? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, né? Mas é algo que está aí na nossa caminhada, né? Aqui no texto que Ângelo selecionou, 1 de Coríntios 15, 26, é o último inimigo a ser destruído, né? Porque, de fato, é algo que assombra a humanidade, porque é resultado do pecado, é resultado não do que Deus planejou para nós inicialmente, mas é resultado do pecado. Então, eu encontrei lá na minha biblioteca um livro que lá eu estava pesquisando, parece que está esgotado, do Billy Graham, Morte e a Vida Além. Foi um sucesso na década de 70 e 80 nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, mas hoje está fora de catálogo porque é um assunto muito pouco, que interessa muito pouco às pessoas. As pessoas evitam entrar nesse assunto, digamos assim, né? Não sei se você tiver interesse, vai encontrar esse livro em algum sebo, acho que eu vi na Amazon um sebo, né? E aí fala sobre morte de crianças e algumas questões sobre a morte que são bem do cotidiano, que vale a pena você se aprofundar um pouco mais. Bom, Eclesiastes 12, 7, nós vamos fazer aquela metodologia que a gente tem utilizado por causa do tempo, que é, faço uma explanação, depois a gente tira aí uns 15 minutos para fazer perguntas e respostas, né? Eclesiastes 12, 7, alguém pode ler aí em voz alta? O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. A morte é a separação entre o corpo e a alma, ou espírito, com a consequente dissolução do corpo físico. A morte não significa, como muita gente pensa, a aniquilação total, ou uma cessação da existência, né? Mas ela, se a gente considera a existência da vida eterna, elas não estão em oposição uma à outra. Ela é uma continuidade que mostra que são diferentes modos de existência. É claro que eu estava uma vez ouvindo uma palestra de um desses filósofos aí, cult, né, da modinha, carnal, e ele falando que quando você dá uma explicação religiosa, leia-se cristã, sobre a morte, é bem mais confortante do que a outra, né? De dizer, olha, acabou, acabou, volta para o pó, volta para o carbono, volta para o que era, ou de onde veio e ponto final, né? Então, para nós, se a gente olha na Bíblia e lê a Bíblia sobre o assunto, né? E a Bíblia é interessante porque ela tem muitas narrativas sobre mortes, né? O tempo todo, né? Aliás, hoje eu estava lendo Gênesis de manhã, para ver como a galera morria tarde, né? 900 e poucos anos, 800 e alguma coisa e tal. Com 150 anos, o cara começava um novo empreendimento. Eu já estou com 58, pensando em aposentadoria. Então, você tinha uma forma de viver completamente diferente, tudo muito mais orgânico e natural, sem, no entanto, haver a ausência da morte ou mesmo da violência, né? Mas para nós, que temos a certeza de que ela é consequência do pecado, alguém pode ler Romanos 6, 23, né? Porque o pecado produz a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, né? E aí, essa é a grande questão, né? Que todos nós sabemos que vamos morrer. Não sabemos quando nem como, mas sabemos que vamos morrer. Agora, a grande questão da vida
é a morte eterna, né? Que vem como consequência da morte espiritual. Romanos 6, 23, alguém pode ler, por favor? Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa questão da morte é a parte comum a todos. A morte física é a parte comum a todos. Ricos, pobres, né? Eu me lembro no período da Covid, quantas pessoas eu conheci que eram saudáveis, não estavam no grupo de risco, né? Lá no clube mesmo tinha um triatleta, e não estava no grupo de risco e a Covid, de alguma forma, o levou. Então, essa é uma parte comum a todos nós, a parte que precede a morte eterna e, de fato, nos deixa, digamos, todos, em certo sentido, até aí, no mesmo patamar, né? Salmos número 116, versículo 15. Alguém pode ler, por favor? Para muita gente, a morte ela é uma consequência natural quando você pensa de uma forma completamente material. Para nós, a visão é diferente. A visão de que é resultado, é bom deixar isso claro, que é resultado do pecado, que não era o plano original de Deus para nós. Salmo 116, 15, alguém pode ler, por favor? Preciosa é a glória do Senhor, a morte dos seus santos. Então vejam vocês que... Pode ler. Pode ler. O Senhor vê com pesar a morte dos seus filhos. Mudou totalmente. Você leu na atualizada, possivelmente. Então, a NA é a mais recente. É a versão mais recente que tem, a revisão mais recente, 25 anos depois da NVI. Então, sendo preciosa ou Deus lamentando pela morte, naturalmente a gente sabe que não era o plano dele. E embora ela tenha sido vencida na cruz e na ressurreição, que é o último assunto que nós vamos falar hoje, é o último inimigo a ser removido nesse mundo caído, né? Porque de fato, à medida que você vai envelhecendo, você vai sentindo falta de pessoas que se foram. Essa é uma parte dolorosa do envelhecimento, né? Você vai vendo que amigos, entes queridos, pessoas próximas foram e fazem falta, né? Quem de nós aqui não sente falta de pessoas que já se foram, né? E a morte será o último inimigo a ser removido deste mundo caído. Para os ímpios, contudo, a morte é sim um castigo. É o salário do pecado, porque é a entrada em uma eternidade de tormento. Agora, o que acontece após essa nossa morte física em relação à vida eterna ou à morte eterna para quem é salvo? A alma permanece aguardando a volta de Cristo, naquilo que se chama teologicamente de estado intermediário. Quando aí haverá então a ressurreição e ela será revestida, e o corpo será revestido, e a alma será revestida de um novo corpo espiritual glorificado. Então se seguirá o grande julgamento, o juízo final, a entrada definitiva na qualidade de vida espiritual eterna ou de morte espiritual eterna. Essa é uma questão que demanda um pouco mais de leitura e aprofundamento, porque você tem toda uma teologia sobre essa temática, né? Você tem, como nós temos abundantes textos bíblicos disponíveis aqui, nós temos textos que nos dão margem para aquilo que estamos apresentando aqui, por isso que apresentamos os textos bíblicos,
e vamos ler um pouco mais desses textos bíblicos, como, por exemplo, 1 Coríntios 15, não precisa ler agora, porque é um texto grande. O 15 é muito grande. Depois desse estado intermediário, vai haver o juízo final, entrada definitiva. A gente vai ler lá na frente esse, tá? Então seguirá o grande julgamento, juízo final, entrada definitiva na qualidade de vida espiritual eterna ou de morte espiritual eterna. Mateus 25, de 31 a 46, é um texto que mostra isso, mas alguém leia, por favor, não vamos ler tudo? Mateus 25, de 31 a 34, depois 41 e 46. Mateus 25, de 31 a 34, e depois 41 e 46. Vou ler então. Grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. 41, 34 inclusive. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E aí 41 e 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 46 também. E então o rei responderá, e eles irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então vejam que a nossa teologia, ela tem uma fundamentação bíblica para aquilo que acreditamos, mas eu acho que também é interessante a gente ponderar que é muito comum as pessoas terem suas próprias visões sobre a morte e a vida além, né? Já que nós estamos numa sociedade que é chamada por alguns sociólogos e filósofos de reflexiva, uma sociedade que questiona tudo, uma sociedade plural, fragmentada, em que não se pensa mais em uniformidade, nós estamos aqui com talvez 60 pessoas aqui na sala, 50 pessoas. Se você for ter uma conversa com cada uma das pessoas aqui, ou mesmo se você pedir por escrito aquilo que cada um acredita em relação à morte, ao estado intermediário, a vida além, a ressurreição, você vai ter opiniões variadas e diferentes, mesmo todos nós sendo membros da mesma classe de escola bíblica dominical. Alguns já estão caminhando aí com o Ângelo há um bom tempo nessa área, mais especificamente de teologia. Por quê? Porque é muito comum cada um formular ou fazer o seu à la carte, o seu prato à la carte no que diz respeito a essa temática, como todas as outras temáticas da vida, não é apenas essa temática. Isso acontece em relação a todas as temáticas da vida. Então, e é comum também, porque você acaba colocando algumas situações em que você vivenciou por sua experiência, ou por algumas compreensões daquilo que alguém te falou e aquilo te tocou profundamente, ou mesmo aquela coisa muito comum a nós seres humanos, na sociedade atual, nós conseguimos dormir tranquilo porque acreditamos em alguma coisa que fecha a conta, né? E a soma no final é zero. Então, isso aí me deixa dormir tranquilo, é nisso que eu acredito. Acontece que há uma distância entre aquilo que muitos formulam e acreditam, né? Não é incomum você ter teologias de variados assuntos, assim como não é incomum em assuntos um pouco mais, digamos, conflitantes como esses assuntos, você ter variadas posições. Se você agora tem acesso ao YouTube ou aos livros, você vai ver que tem pessoas fazendo exposição variada sobre esse determinado assunto. A nós aqui cabe apresentar aquilo que acreditamos que é a nossa teologia ortodoxa, né, bíblica,
E por isso que muitas vezes algumas coisas que nós vamos falar aqui podem destoar um pouco daquilo que você acredita ou que você aprendeu, talvez numa outra igreja, por algum livro que leu, por algum vídeo, por alguém que você segue aí no YouTube ou coisa parecida. Tá? Para o cristão, no entanto, a morte não deve... Fred, depois vou deixar você falar. Para o cristão, a morte não deve gerar medo. Alguém leia, por favor, Hebreus 2, 14 e 15. Lê então aí, pode ler. Hebreus 2, 14 e 15. 14, né? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que esse entrou na minha área de atuação. E pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Tinha que escrever um livro sobre isso. Então aí... O pavor da morte escraviza. Então, vamos falar sobre isso especificamente agora. A alma alcançará a perfeição total, a santificação completa e entrará no gozo da presença de Deus. Ainda que não propriamente naquilo que chamamos de céu, o que só será eternamente experimentado após a ressurreição e glorificação dos corpos e juízo final. Mas eu tenho um questionamento sobre esse texto bíblico em relação àquilo que eu falei na introdução à aula, que é o seguinte: as pessoas evitam falar de morte, apesar de terem notícias de morte como nunca se teve antes na história desse país. São 50 mil mortes por violência. Você ligou a televisão, qualquer coisa, você está ouvindo toda hora. Você pode ter um vizinho que foi assassinado, você pode ter um parente que foi assassinado, você pode ter passado por um quase morte por causa de uma violência contra você, ou por causa de um acidente automobilístico, coisa parecida, ou por um infarto, ou algo que tenha abalado de alguma forma a sua existência normal, a vivência normal. Mas a verdade é que na sociedade se tenta fazer, apesar de toda essa informação que atrai a audiência, que atrai as pessoas, de fato, quando você está sozinho, para você pensar sobre a morte, é algo que é sempre o outro, pelo outro e nunca por você, a sua situação. Então, de fato, a gente tem uma sociedade que evita pensar sobre a morte, né? A vivência na Terra está ficando confortável cada vez mais. E em relação à igreja, daí vem aquela famosa, famigerada teologia da prosperidade, em que você diz, olha, essa terra está muito boa, está tudo bom aqui. Como é aquela expressão? Eu como do fruto do bom e do melhor, como é que é? Tem uma expressão... Essa expressão é mágica. Comerás do melhor dessa terra, picanha e etc. Comerás. Não importa o preço, mas comerás. E aí você tem uma perspectiva de uma vida muito boa que contrasta com a tradição histórica da vida de muitos cristãos ao longo das eras, né? Esse dia eu estava ouvindo uns hinos daqueles americanos, o Negro Spiritual, né? Como era uma perspectiva diferente, né? Senhor, me leva, não aguento mais, esse mundo está difícil, está duro, é muita opressão. Mas aí você vai para a inologia das igrejas hoje, é uma inologia positiva, né? Triunfalista, numa perspectiva de não pensar na realidade da morte. E o que isso traz de problemático para a maioria de nós? É exatamente uma vida em que não mede muitas vezes consequências. É muito comum nessa sociedade, para você poder dormir, para você botar a cabeça no travesseiro e dormir, você fazer a sua formulação de plano de negócio, leia-se plano de vida, e dizer, eu espero isso, isso e isso da vida, e se eu conseguir isso, isso e isso, para mim está bom. Mas você não pensa nessa palavra aí, que é o juízo, que é o encontro, que é o acerto de contas,
Isso é uma coisa que foge, inclusive foge muito do nosso sermonário evangélico. Você tinha sermões que enfatizavam isso. Era comum o pastor dar aquela dura, dar uma chacoalhada na galera para dizer, vai chegar uma hora, vai ter a hora do acerto, vai prestar conta. E se você faz isso, na sociedade atual, na maioria das igrejas, você dá um chega para lá na galera, afasta, né? Como já foi falado aqui uma época, Josué confessou para a gente numa reunião do conselho, que quando ele pregava algum sermão mais duro, desse tipo, ou ele ou alguém pregava na igreja, recebia ligação durante a semana, pastor, vá mais devagar, não afasta o pessoal fica assustado com esse negócio, pastor, é perigoso, quem afasta as pessoas da igreja é o diabo, não é Deus. Aí você vai vendo as formulações, né, coisas do tipo, né, e o pior, isso é sério, é verdade, né, a gente ri, mas acontece, né, de fato. Né? Para o não cristão, a morte dará imediato início aos sofrimentos eternos. Ainda que eles retornem com corpos ressuscitados para o juízo final, e daí o inferno. Outra palavra complicada. Inferno na nossa sociedade nada mais é do que uma hipótese ficcional de algo para te provocar pressão mais alta quando você vê filme. Né? Eu estava passando na televisão e vendo aqui um filme de a falha de St. Andrew. E aí uma tragédia lá em Los Angeles, prédio caindo, aquela suposição, né? Para quem é mais antigo, inferno na torre, que era pegando fogo nos últimos andares lá da cobertura e um monte de gente morrendo. Então, inferno é tudo menos o que a Bíblia diz que é inferno. Né? Inclusive para crentes. Essa vida está um inferno. Fulano é um inferno na minha vida. Então você tem umas atenuações da grande questão que é o inferno, né? Que passou a ser um inferno domesticado, mais low profile, mais tranquilo, né? O meu orientador de doutorado, ele era universalista, e tem muito crente universalista. Às vezes não pode confessar publicamente, como não pode confessar publicamente, às vezes, a sua opção político-partidária. Mas ele é o cara que diz assim, não, mas no final Deus é tão bom que passa todo mundo na prova. Está parecendo prova de faculdade hoje em dia, né? Que no final tem que aprovar todo mundo, porque senão os índices ficam ruins e coisa do tipo. Né? Então, atenuaram a gravidade, a seriedade do inferno. O inferno virou, digamos, não um estágio intermediário, mas uma hipótese a qual é melhor eu não pensar nela, digamos assim, né? Porque não convém. João 5,29, alguém leia, por favor. Vamos deixar para fazer as perguntas no final, por favor, por causa do tempo, tá? Porque está meio apertadinho o tempo. Aí depois você anota aí a sua pergunta, o Fred também já tem uma. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Veja bem, depois alguém lê Apocalipse 20, versículo 12, mas olha que situação que nós temos hoje. Nós temos uma sociedade que a ela foi prometida que nós seríamos humanos cada vez melhores, e na nossa humanidade cada vez melhor, nós seríamos cada vez mais fraternos, harmoniosos, né? Essa era a proposta da ciência do século 18, 19, né? Em que você pensava assim, não, estamos evoluindo como sociedade e vamos chegar a um momento de fraternidade que vai ser lindo, vai ser aquela coisa, não vai ter mais inveja, era o céu na terra, só que não prometido pela religião cristã, prometido pelos avanços sociais científicos. Bom, e aí você vê a Primeira Guerra Mundial, depois você vê a Segunda Guerra Mundial, depois você vê 50 milhões de mortos de fome na China, quer dizer, que é um caso raro. Por quê? Porque é gente matando o próprio povo.
É a fome matando o próprio povo por medidas erradas da própria liderança. É o caso atípico, porque você tinha muita morte por guerra, um matando o outro. E ali era gente morrendo de fome, né? Isso é o que se estima da época. Sem contar todo o massacre da extinta União Soviética, quando da tomada de poder e mudança de perspectiva. Então, você tem uma promessa que não se cumpre, de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, e de, teoricamente, seres humanos bons. Quando você vai para Romanos capítulo 3, nós não vamos ler agora, mas vocês devem lembrar, fala da maldade daquilo que está no coração humano, né? Hoje eu estava de novo lendo a querida história lá, aquela famosa história, já no começo, Caim e Abel. Já no começo, logo ali no começo, né? E aí você vê que o ser humano, há uma perspectiva humanista de um ser humano bom e há uma perspectiva bíblica do ser humano mau. E é isso que nos traz inúmeros conflitos e problemas. Na interpretação da vida, na interpretação da sociedade, na interpretação político-partidária, na interpretação filosófica. Por quê? Porque eu parto de uma ideia errada. Segundo a Bíblia, o ser humano é mau, capaz de fazer muito mal. Eu às vezes brinco, falo com o Alzeli, o ser humano é o capeta, não precisa nem de diabo. De tão danado que é, porque a gente vê cenas de coisas. Ontem mesmo o cara matou a filha de 2 anos, a mulher. Deus, que coisa mais desumana, né? Não pode falar selvagem, porque é um grande equívoco, inclusive, né? Ficar mal, né? Então, tem coisa que você fica falando, como é que o sujeito tem capacidade de fazer isso, né? As mentiras que são contadas, as coisas que são feitas, atrocidades. Acontece que estruturalmente se pensa que o ser humano é bom. E por ele ser bom, todo plano de vida é a partir de um ser humano bom. Todo plano de vida a partir da Bíblia é de um ser humano mau, que precisa de redenção, que precisa de salvação, que precisa de arrependimento e que precisa de graça. Porque por ele não vai a lugar algum. Então, isso aí é estranho porque é incoerente socialmente falando, mesmo mentalmente falando, porque como o ser humano é bom, aí você vai para a análise que a sociedade faz sobre Deus. O ser humano é bom, Deus é que é mau. Deus é que é injusto. Aí você lê, acabou de ler aí, João 5,29 é o quê? Ele vai separar uns para lá e outros para cá. Ou como foi a aula de Ângelo semana passada, quando você fala que Deus é soberano e ele elege, ele já sabe quem é e quem não é. Aí faz-se uma análise de Deus extremamente cruel, com a perspectiva de que ele nada mais é do que mais um no meio dos seres. E para muitos, você sabe, criado, não criador, né? Porque é bom entender que tinha um livro também bem conhecido aí na década de 80, Seu Deus é Pequeno Demais, né? Que simbolizava aquela ideia, que é uma ideia muito filosófica, aí está na filosofia aí direto, de que Deus é o ser criado por nós, né? O que destoa da nossa teologia reformada, calvinista, que é de um Deus soberano que precisa se revelar naquilo que nós temos a condição de compreender. Porque ele é muito mais do que aquilo que a gente consegue compreender. Então, você vê uma sociedade que lida com a morte na perspectiva de uma humanidade boa e de um Deus mau. Estão distorcendo aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz o contrário. Deus é bom, sempre bom, justo, e o homem é mau, sempre mau e injusto. Ponto final. É isso que a Bíblia diz. A partir daí, são análises, são simulações, são criações que a nossa mente muitas vezes produz para a gente dormir tranquilo, para a gente dizer, é por aí. Tá bom, veja a situação, é mais ou menos assim, tá bom, eu aceito e perdoo esse Deus, porque eu sou bom, esse Deus é duro.
Vejam vocês, quando você lida com alguns líderes evangélicos, inclusive, vocês devem saber de quem eu vou falar, que tem profunda dificuldade de entender o sofrimento humano. Na Bíblia está claro que o sofrimento humano é provocado por quem? Pelo ser humano. É provocado por Deus? Não. Deus propõe um tipo de vida, o ser humano propõe para si um outro tipo de vida. Deus propõe um ser humano como ele de fato é, mostra, porque as histórias bíblicas, narrativa no sentido positivo, estão dizendo exatamente quem nós somos. Mostra o adultério de Davi, a cobiça, mostra a inveja, mostra a realidade de quem são os seres humanos. Mostra dentre os 12 que tinha um traidor ali no meio, que tinha um com a fé titubeante, que tinha o outro que queria tocar para ver se era verdade. Mostra tudo. Então, mas há uma perspectiva de que, na verdade, o ser humano é bom, e essa Bíblia é um texto antigo que fala de uma outra fase do ser humano, porque ele supostamente evoluiu. Bom, vamos agora para o estado intermediário. Onde é que ficam as almas dos justos? Bom, muita gente acha que, como eu disse, né, você constrói o seu sistema teológico, doutrinário, em relação ao estado intermediário, né? Então, o que nós acreditamos? Nós acreditamos que a alma do justo, durante o tempo entre a morte até o dia da ressurreição e o juízo eterno, veja, morte, ressurreição e juízo eterno, você tem um estágio intermediário. Atos 7:59, embora o corpo físico se destrua, a alma continua a existir. Alguém pode ler Atos 7:59? Só queria retornar aqui que eu pulei. Hebreus 9:27 fala que não há previsão de prova de recuperação na morte. Professores sabem bem o que eu estou falando. Apocalipse 20:12, alguém pode ler? Depois Hebreus 9:27 e depois Atos 7:59. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito no livro. Então isso é o que está escrito na Bíblia. O que alguém interpreta é por própria conta e risco. Sobre a questão de não haver uma segunda chance, uma prova de recuperação, Hebreus 9:27. Tem a parábola também em Lucas, mas, para ser mais breve, Hebreus 9:27. Se quiser ler Lucas, depois você pode ler por conta própria. Hebreus 9:27. Fica lá no finalzinho, aquela parte do Novo Testamento que você quase não lê, porque é aquele livro mais complicado. Você vai lá para o final. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora, Atos 7:59. Muito apedrejava e devorava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, ele estava de força dele: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. Que homem! Embora o corpo físico se destrua, a alma continua a existir. A alma não será aniquilada e também não estará em um sono inconsciente. Filipenses 1:23. Filipenses 1:23. Os textos que falam de dormir na morte, como Atos 7:60, 1 Coríntios 15:51, se referem apenas metaforicamente à semelhança que há entre um corpo morto e uma pessoa adormecida. Filipenses 1:23. Alguém pode ler? Já estou preocupado com minha tosse. A reta do ar-condicionado aqui está geladinho. Mas não os lábios estão em aperto, tendo desejo de partir e estar convite, porque isto é ainda muito melhor. Então veja que há uma consciência
no desejo daquilo que Paulo está falando. As oportunidades de salvação cessam com a morte física, como nós vimos anteriormente. O destino eterno das almas está selado desde a ocasião da morte, e o juízo final revelará, justificará e confirmará esse destino. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:10. E já lemos Hebreus 9:27, mas 2 de Coríntios 5:10. O que importa é que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito comigo. Mais uma vez reforçando, é decisão de Deus e é o que vai acontecer. Cada um vai receber pelo bem ou pelo mal que fez, e isso não desqualifica Deus do que ele é, mas também não desqualifica o ser humano do que ele de fato é. A Bíblia revela que as almas dos crentes entram na presença de Cristo imediatamente após a morte. Lucas 23:43. Alguém pode ler? Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então aí, vocês devem ter lido em alguns momentos, e quem leu a apostila, quem está acompanhando a apostila, eu sei que vocês leram a apostila, porque vocês não deixam de ler a apostila, vocês vão ver que tem duas palavrinhas lá, Sheol e Hades, que são sempre palavras bem, digamos, intrigantes, né? Se eu não estou enganado, são palavras de origem hebraica que querem dizer... desculpa, é isso mesmo. Sheol é hebraico e Hades é grego, né? Que querem dizer um outro mundo, que não é exatamente esse mundo que nós vivemos. Mas também não quer dizer exatamente que alguém já está indo para o céu e para o inferno. Então você vai ver que em alguns momentos, tem, se eu não me engano, um salmo: não permitirá que minha alma fique no Sheol. Se eu não estou enganado, acho que é essa. Acho que é um salmo, né? Bom, tem uma colocação aqui do Ângelo sobre as doutrinas católicas, que muitas vezes são doutrinas que ficam, digamos, no imaginário popular, e a gente, mesmo sendo evangélico depois de 20, 30, 40 anos, acaba carregando algumas delas com a gente, né? Porque é meio que o senso comum. 3 lugares diferentes do céu e inferno: o purgatório, lugar entre a morte e o céu. E aí o cara fala: esse fulano aí está no purgatório, esse aí tem aquela expressão, fulano está com a pedra na cruz. Então, está sofrendo já na terra, né? Lugar entre morte e o céu, onde as almas podem ser purificadas pelo sofrimento. E muitas vezes isso vem para a nossa teologia. Olha aí, fulano está sofrendo porque ele fez isso, isso e isso de errado na terra. Você tem o caso de Jó, mas você tem outros casos de outros que fazem coisas erradas e não sofrem. Então, a vida é muito mais complexa do que essas interpretações simplórias. O limbus infantum, que é o lugar onde permanecerão as crianças que morrem sem ser batizadas. E o limbus patrum, lugar onde vão estar os heróis do Antigo Testamento, aguardando Jesus após a morte, que estavam permanecendo aguardando Jesus, que foi lá resgatá-los, conduzindo-os ao céu. Essa doutrina decorre da interpretação doutrinária extraída do conteúdo de alguns livros apócrifos, aqueles 7 livros apócrifos ou deuterocanônicos da Bíblia Católica. A doutrina do Sheol e do Hades é apresentada por muitos escatologistas, assegurando esse ser um lugar diferente do céu e inferno. Isso não aparece de forma tão clara assim nas Escrituras, por isso que é um assunto um pouco deixado de stand-by, digamos assim.
O significado pode ser sepultura, pode ser estado intermediário, etc. Salmo 16, 10. Dá uma repete para dar uma... Alguém lê Salmo 16, 10, alguém lê Apocalipse 1, 18. Foi isso que eu falei, né? Não deixará que minha alma... Salmo 16, 10, Apocalipse 1, 18. Porque tu não me abandonares no Seol, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Apocalipse 1, 18. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do mar. Oh, que palavra maravilhosa. Bom, Jesus tem a chave. diante disso, vamos para o nosso último tema de hoje, que é a ressurreição, que é o tema da alegria, é o tema da esperança, é o tema que enfrenta a realidade de tudo isso que nós lemos anteriormente. Né? Acho que seria bom dar um break para perguntas sobre esses dois temas. Pode ser. Vamos então aí 10 minutos sobre esses dois temas. O Fred tinha alguma colocação e o presbítero também tinha. Podem, vamos por ordem. Pergunta é mais do que responde. Porque é interessante, acontece várias vezes. Eu trazendo para a formação, tenho lidado com perguntas atribuídas aos textos. E é muito fácil quando o tempo é uma coisa só, é uniforme. Quando uma mesma palavra significa coisas diferentes, vamos entender, morte é diametralmente oposta na visão cristã e na visão não cristã. Tem até um filme em cartaz aí, que é difícil de ver, mas é profundo. Né? Quarto ao lado, uma pessoa que pratica eutanásia. Para correspondente de guerra a vida inteira, e aí eu não vou dar mais spoiler. Mas é interessante. A questão da morte pode ter significados absolutamente diversos. Daí intrigar as pessoas. Né? Às vezes, medo da morte, isso escraviza. Eu nunca tinha percebido isso. E aí eu vejo isso na prática clínica. E, diante de uma notícia de estar com câncer, a pessoa entra em pânico total. Então, ela já estava antes escravizada pelo conceito de morte. Agora, a pergunta é muito simples. Quer dizer, Na verdade, desculpa te interromper, mas ela era uma pessoa que não tinha o pleno conceito de vida, porque você só tem um bom conceito de morte quando você tem um pleno conceito de vida. bem estabelecido. Porque está bem estabelecido que você fez aquilo que tinha que fazer, que você fez, você tem um propósito para a sua vida. Então você entende o propósito da morte. Porque se você não tem, aí complica. Mas você ia fazer a pergunta então. A última colocação é dentro disso, né? A morte é vista em vários textos que maratona, puxa vida, eu li todos para formar toda. Como a morte como descanso é um conceito maravilhoso, que a gente devia ressaltar mais. Porque é profundo e é importantíssimo. Agora acabamos de perder um amigo, o Rogério. O Rogério descansou. A gente fala isso às vezes de forma meio vazia, mas é profundamente bíblico a ideia de morte, o descanso, nessa visão. Né? Porque a morte não é um castigo. Porque... É uma recompensa. Você tem formas de ver, por exemplo, no caso do meu pai, por causa da diabetes muito forte, foi um descanso. Ele estava à procura de descanso, ele falava isso para a minha madrasta. Agora, há casos e casos. Há casos em que há uma morte repentina, e tem a questão de quem fica. Mas também a descrição que tem na Carta do Diabo ao seu aprendiz, daquela pessoa que era um paciente que estava sob os cuidados dos demônios para ser desviado, C.S. Lewis mostra ele vítima de um bombardeio aéreo morrendo. O estado que ele entra é de uma... Imagina, de uma hora para outra você não tem mais dívida, não tem imposto de renda, não tem mais boleto para pagar, não tem boleto para pagar, não tem mais nada. Não tem mais quebra-mola, buraco na rua. Buraco na rua, políticas erradas. Olha, é extremamente comportador para qualquer um. Você tem pergunta ainda? Não, tinha uma pergunta. Ah, tá. Perdão. Essa eu quero responder. Porque assim, ficou confuso para mim essa coisa. Que conta foi que nós acabamos de ver? Se realmente existe um estado intermediário, e eu estou convencido que existe, viu? Não estou contestando, não. Mas como explicar que hoje estarás comigo no paraíso? O paraíso aí é o quê? As palavras de Jesus, do Mestre. Hoje. Então, daqui a pouco. A Bíblia mostra para a gente
que o céu e o inferno só poderão ser completamente degustados, deixa eu usar essa palavra que também está na moda, quando você estiver com um corpo espiritual, certo? Aquele corpo espiritual que o Senhor Jesus recebe e que visita os seus discípulos e estende para Tomé tocá-lo. Então, ali há um corpo. É o corpo de 1 de Coríntios 15, o corpo glorificado. Até você receber o corpo glorificado, você ainda é espírito. Se você morreu e o seu corpo físico se desintegra na terra e fica o espírito livre, e se você vai receber o corpo glorificado quando Jesus voltar e todos ressuscitarem, há um lapso de tempo entre você, espírito, até você receber o seu corpo glorificado. Então, esse período entre o espírito sem corpo, deixa eu chegar lá, Fred. Nesse tempo em que você está com o espírito sem corpo, até receber o corpo glorificado, esse estado, teologicamente, se chama estado intermediário. Tá? Então, quem morreu em Cristo, nesse tempo, já goza, já experimenta a presença de Jesus, as delícias do céu. O texto aqui citado de Lucas 24, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, esse tempo é um tempo de experiências divinas celestiais. Como o contrário também é verdade, experiências divinas infernais, juízo. Então, esse texto anula aquela ideia ou aquelas ideias, primeiro, de sono da alma, de que ao morrer e até ressuscitar, essa alma fica dormindo. Não há nenhuma experiência, nem boa nem ruim. E só terá uma experiência boa ou ruim quando Jesus voltar e esse espírito ressuscitar e ganhar o corpo. Então, nós já lemos alguns textos aqui, onde já falamos que não existe nem sono e nem existe aniquilação ou aniquilamento. Quando a pessoa morreu, puf, acabou. Não tem mais nada. Então, não existe o tormento do inferno. Nós lemos aqui hoje de manhã um texto que fala do céu, do céu ou eternidade com Deus, e fala do juízo eterno. Se é juízo eterno, não existe aniquilamento. Não vai poder, deixou de existir. Então, voltando aqui à pergunta, estou desenvolvendo para a gente acompanhar o raciocínio. Então, nós temos gozo celestial, mas ainda não estamos no céu. Porque para experimentarmos o céu como ele é apresentado e entrar no gozo eterno, precisamos estar de posse de um corpo espiritual, que ainda não recebemos. Então, nós vamos ter delícias celestiais, estaremos na presença de Jesus, mas isso ainda não é o que a Bíblia chama de céu, porque o céu é o lugar onde estaremos eternamente. Não haverá mais juízo, já passamos pelo juízo e já entramos na experiência da vida eterna, que lá gozaremos com o corpo espiritual. Então, se eu não estou ainda de posse do meu corpo espiritual, eu não estou provando de todas as experiências celestiais. Puro e simples. Agora, eu estou na presença de Jesus. Eu sempre digo isso aqui, vocês riem, brincam comigo e tal, é legal, tudo, mas é verdade. Não adianta vocês me perguntarem coisas que a Bíblia não fala. Eu não vou chutar, eu não vou inventar, eu não vou criar fantasia. Só posso falar o que está na Bíblia. Ah, mas como é que vai ser o juízo final? Perguntou Denise logo de manhã cedo para mim. Como é que vai ser o juízo? O que Deus vai falar para a gente e o que a gente vai responder? Eu sei lá. E se alguma Bíblia que vocês tiverem na mão tiver isso, joga fora em nome de Jesus. Arreda Satanás. Não tem. Então, nós vamos ter que esperar chegar lá para a gente ver. Da mesma maneira, como é
o estado intermediário, que é a presença do Senhor, ainda não é o céu, como é que é isso? Aí tem aquele sempre galhofeiro, né, que eu já ouvi essa brincadeira, eu já disse uma vez em uma das aulas, é aquela festa que o sujeito não quer dar o almoço nem o jantar, e serve salgadinho a festa inteira, né? Vai aquele salgadinho, vai fazendo rodízio, vem a coxinha, vem não sei o que e tal, meu filho dizendo, vamos embora, acabou, né? Você tem aquele gostinho, mas não provou completamente, né? Claro, isso é uma ironia pecaminosa, mas o que se pode dizer é o estado intermediário para quem morre em Jesus é a antessala do céu. E para quem morre no pecado é a antessala do inferno. Sem que se possa dizer ali é céu e sem que se possa dizer ali é inferno. Agora, vocês compram livros e livros e livros, e tem muitos autores que começam a dizer como é o paraíso. O paraíso é assim e o céu é assim. E no paraíso você vê aquilo, mas no céu não vê. Mas para onde isso? Eu venho do catolicismo, então é um conceito errado. Se Jesus usou o paraíso para esse estado de gozar da presença dele, não é um lugar. Como tem o Shangri-La, que é o correspondente. Não sei. Tem um E lugar tem gente maravilhoso. dizendo nas ruas de ouro do céu. Eu vou escorregar, porque tanto ouro lá. Mas quem disse que exatamente a rua vai ser desse metal ouro? Ah, Jesus vai estar sentado à direita do Pai. Assim que eu entrar no céu, eu vou olhar para Deus e vou olhar para o lado direito, que eu vou achar Jesus do lado direito. Gente, olha só, espírito não tem direito, não tem frente, não tem trás. Espírito é espírito. Estar à direita significa uma posição de honra. O Senhor Jesus estará numa posição de honra, não vai estar à direita. Então, cuidado com essas coisas que a gente fica falando, de ler livro de autores que são, assim, uma mente muito fértil, e vão dizendo coisas, e a gente embarca. Isso. É, mas... E hoje é pior ainda, porque para além dos livros tem um monte de vídeo gratuito. O livro você ainda paga ainda, ainda dá trabalho. Os vídeos já vem mastigado. Daniel, agora é você, finalmente. Mais ou menos que deu uma luz para esse questionamento que eu tenho aqui no último parágrafo da primeira frase, né, que diz que a morte do Gabriel tem um alto explícito bíblico que nos falam que a gente vai estar com Jesus na presença de Deus. Né, no nosso entendimento, Deus está no céu. Mas logo em seguida ele fala que, ainda que não propriamente aquilo que nós chamamos de céu. E será experimentado depois da ressurreição. Então, ele falou, depois de que como é um corpo glorificado. E, pelo que a gente tem aí no exemplo de Jesus, quando retornou o corpo glorificado, deu todas as cicatrizes da nossa vida, né? Ele gostou lá, as feridas, toca aqui, para ver que foi eu mesmo. Tá. E mais adiante, que não há previsão de oportunidade, né? Então, para mim, me dá muito conforto. Eu vou morrer no céu, vou para Jesus. Essas coisas do estado intermediário, na verdade, é uma doutrina que, como o Anderson falou, não tem na Bíblia. É doutrina. O homem desenvolveu, os estudiosos, né, que a gente respeita, que a gente conhece, mas enfim, é só para comentar. Viu, Daniel? Tem na Bíblia, tem versículos, mas não tem da forma como os católicos apresentam ou o nome estado intermediário. Deixa eu falar duas coisas, Daniel. Primeiro, o fato de dizer que você vai estar na presença de Deus não quer dizer que você vai estar no céu. Eu estou na presença de Deus agora. Vários profetas, Elias e outros profetas disseram que estavam andando na presença de Deus e não estavam no céu. Então, o fato de dizer que está na presença de Deus não conclui pura e simplesmente que só vai ter que ser o céu. Primeira questão. E a segunda, me lembro de uma pessoa, de um irmão muito amado também, muitos anos atrás, quando eu dei essa aula na escola dominical, ele estava presente, e ele ficou bastante revoltado, assim, a palavra, depois no final da aula, ele me abordou e disse que eu tinha dado uma aula de doutrina herege, que não existe estado intermediário, que isso não é bíblico, tal.
preciso deixar claro o seguinte: o nome estado intermediário não existe na Bíblia. Como não existe na Bíblia a palavra trindade, certo? A gente precisa entender que há nomes que são teologicamente aplicados, sistematizados, para entender. Sistematizada aquela verdade. Aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Para eu entender, eu falo sobre esse tema. Para eu falar sobre esse tema, eu dou um título, tá bem? Então, a teologia bíblica, nós estudamos isso na nossa primeira aula. É a teologia em que eu vou ao texto, penso o versículo e falo sobre ele. Teologia sistemática é quando eu pego o tema de vários lugares, reúno e dou um nome. Então, estado intermediário não está na Bíblia. Ninguém vai achar a palavra estado intermediário. Mas a doutrina está na Bíblia. Acabei de dizer aqui que a Bíblia nos fala que haverá um momento que nós ressuscitaremos. Se nós vamos ressuscitar, não estamos num lugar final. Ressuscitaremos e receberemos um corpo glorificado. E iremos para o juízo. E depois disso, o céu ou o inferno. Então, a Bíblia fala que há etapas, sequências. Eu morro, o espírito fica livre na presença de Deus ou em sofrimento infernal. Depois haverá ressurreição, onde eu receberei o corpo glorificado. Depois haverá o juízo e depois a eternidade. Então, eu não estou inventando, Daniel. Cuidado. A gente fala coisas assim, eu sei que não está isso no seu coração. Mas o falar, às vezes a gente caminha para um entendimento diferente. Não é uma doutrina herege, porém o nome não está na Bíblia. Entenderam a diferença? Ou não entenderam? A gente pode gastar um tempinho nisso. Se você sair daqui, meu querido irmão, dizendo que ouviu na aula de teologia uma coisa que é uma heresia, eu vou ficar triste. A doutrina dessa sistemática, a forma como a coisa é reunida, né? Sim. É uma construção humana. Certo. Claro, tá? Como você falou em vários vezes, né? É uma construção humana e que o eu não entendemos muitas vezes e traz um pouco mais também. Eu vou ver acreditando do jeito que eu estou, como mais crentes no Senhor, e vamos ter uma vida eterna, Certo. para nós um pouco. Sim, perfeitamente. Mas não é uma construção. É aquilo que a gente, é como a gente diz, eu posso andar numa floresta, eu posso assistir uma aula de botânica. Eu, quando estou andando na floresta, eu vejo em loco, né? Mas quando eu vou a uma aula de botânica, eu recebo uma explicação organizada sobre o que eu vi. Não é isso? Jardim botânico. É, isso aí. Ótimo, esse Tá bom? Esse estado intermediário seria o seio de Abraão? Não. Pode ser que seja o paraíso, pode ser que seja ocasionalmente o que a Bíblia chama de Sheol, porque a palavra Sheol é uma palavra hebraica que é usada para morte, estado intermediário, quer dizer, espiritual. Pode ser o seio de Abraão. São terminologias que não são muito claras na Bíblia. A pergunta dela é se isso pode ser o seio de Abraão. Pode ser. não significa. Isso é um estado intermediário. Não é o seu estado nem o seu endereço definitivo. Esse endereço definitivo será o céu. É o Airbnb celestial. É o Airbnb. Vamos orar e aí domingo que vem a gente continua sobre ressurreição, porque a temática é muito legal, né? E domingo que vem é a nossa última aula. Vamos encerrar o nosso curso. E vocês sairão daqui com diploma de teólogos. Olha que bênção. Vocês fizeram 1 ano de teologia, alguns fizeram só 6 meses, alguns fizeram 1 ano. Então vão sair daqui com diploma de teólogo. Você sai daqui pronto para dar aula sobre teologia. Olha que bênção. E vamos ter pergunta e resposta também. Isso. Se você tiver algumas questões aí das aulas, a gente não... Acho que se valeria mais a pena a gente ter depois de falar um pouco sobre ressurreição, eu queria falar hoje para poder ninguém ficar preocupado com a morte demais, mas fique 1 semana tranquilo em oração, peça a Deus misericórdia, peca menos, porque
Vai que. Então, vai que, né? Então, aí, semana que vem seria interessante você trazer perguntas aí das aulas, dessas questões que você tem, porque o presbítero Ângelo vai estar aqui para responder todas elas. Romualdo já pulou fora. Vamos lá. Hora para terminar aqui, né?